Posso falar uma coisa? Eu Pode. sempre quis entrevistar você. Que é isso? Cara, é que você é um cara muito carismático, você é muito simpático. Eu falava, gente, quando será que eu vou ter a Não oportunidade de tá doido, era entrevistar só pedir, eu vim ele? aqui, eu já fiquei aqui, eu falei, vambora, vambora. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre, diretamente do Clube Hípico de Santo Amaro. Hoje eu estou com ele, uma das maiores personalidades do hipismo do Brasil, Jorge Luiz Passamani. Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui e da gente se aproximar um pouco e conseguir contar aqui o que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Vamos nessa. Me conta uma coisa, quem é você e o que você faz? Porque ultimamente você vem assim, ó, numa crescente. Me conta tudo! Vamos nessa. Bom, eu comecei há muitos anos atrás e o hipismo vem para mim numa parte familiar. Meu pai é militar, coronel da Polícia Militar, chama Coronel Dornelles. Hoje ele é presidente nacional de ecoterapia, que é o grande sonho dele, que fica na Ande, na Grande do Legal. Torto, em Brasília. E eu me criei em Brasília, na minha infância, montando dentro dos quartéis, dentro do RPMON, que é uma casa para mim, mas sempre com esse convívio. E essa profissionalização foi algo muito sem querer, assim. Eu fui um atleta de rendimento na base, saltei bastante. Fui para campeonatos sul-americanos, fui vice-campeão sul-americano, fui campeão brasileiro de pré-júnior na minha época. Então, toda uma geração de super cavaleiros na época ali fomentou isso tudo. E eu vou para João Pessoa, que aí a família da minha mãe é de lá. Eu já tinha um namoro de infância com a minha esposa hoje, que é a Rebeca. A gente namora desde os 14 anos. Ontem a gente fez 15 anos de casado. Parabéns! Já temos uma filhota aí que é a Júlia, que também é amazona, tá saltando pré-júnior. E a gente acaba casando e engravidando muito cedo. Então eu mudo essa minha trajetória do esporte para o Nordeste, que é minha grande casa, assim, né? Eu trabalhei em João Pessoa, trabalhei em Recife e hoje tenho uma hípica em Fortaleza, que era do Ivo Rosa, que chamava Arafá, agora chama Centripu JLP, onde várias pessoas passaram, né? André Miranda, a família Zonatelli, o Marlon, o Mário, tio Mário, tia Maristela e toda Marquinhos, o Marinho, para não esquecer de ninguém. Então, eu me estabeleci no Nordeste ao longo de anos e por isso que acabava que não vinha muito para cá, né? E realmente eu sempre gostei muito de me comunicar, de falar, de dar aula. Eu sinto uma carência muito grande hoje, né, das pessoas de quererem dar aula, de realmente se empenhar, entender e ter empatia e fazer com que aquilo ali funcione, e eu adoro dar aula. Então, acabou que eu fiquei muito longe, né, desse meu rendimento na infância para 10, 12 anos no Nordeste ali, dando muita aula e saltando provas, mas provas menores assim. E aí teve um momento da minha vida ali que um cavalo me reacendeu tudo, que foi o Carentos. E eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou treinar, eu vou me dedicar para poder chegar lá e voltar a saltar. E aí eu começo a migrar cada vez mais para cá e agora eu tô aqui. Mas eu acho super importante esses trabalhos de fomento no hipismo fora de São Paulo. Porque eu acho que o hipismo no Nordeste, olha, meu namorado mora em Aracaju, só um Boa. spoiler, mora lá. Eu acho que o hipismo lá tem crescido muito, né? Tanto a qualidade dos cavaleiros e amazonas, quanto eu acho que o interesse das pessoas pelo hipismo. Então eu acho muito importante isso, né? E eu vejo também os cavaleiros nordestinos brilhando aqui em São Paulo, porque não vem um fazer ruim. Realmente assim, o Nordeste é um celeiro, né? Tem alguém que quando você vai falar de Nordeste, de circuitos ao Nordeste, você não pode deixar de citar, que chama-se Coronel Eldon. Ele é o criador, o cara que fomentou tudo lá atrás. A família Zonatelli também super responsável, mas aí você vai falar de André Miranda, Felipe Braga que está aqui hoje, Paulinho Miranda, Sancler, Yuri Conde Garcia, e eu vou esquecer, André Giovannini que está até hoje lá, Rafa Leite. Rafa Leite, ó, montava junto, né, na Paraíba, na mesma época, eu, Rafa Leite, Pedro Teixeira, Vitor Dantas, Cleison Botelho. Não, só os craques. Então tem muita gente que realmente o Nordeste é um celeiro, né, de bons cavaleiros, de boa cultura equestre. Acaba que realmente São Paulo ela centraliza, né, uma quantidade, um movimento do esporte muito maior e que a gente continue fomentando, porque vai vir bons cavaleiros de lá, com certeza, e que a gente faça esse intercâmbio, né? Hoje é tão fácil. O que a gente está fazendo agora aqui vai atingir todo mundo. Então, por que não, né? A gente conseguir fazer esse intercâmbio, se preparar lá para estar aqui. Minha hípica continua lá. Hoje eu tenho o Ricardo Santana, que é um super amigo, padrinho dos meus filhos, mas que toca a minha hípica inteira lá e que prepara com qualidade todos os atletas para que quando venham para cá, tenham um parâmetro para poder ter nível de realmente estar disputando tanto quanto aqui.
Nosso hipismo acaba que ele é globalizado, então é tempo, treino, técnica, bom armador. É só importar essas informações e treinar duro que dá certo. É isso aí. E você sentiu muita diferença a primeira vez que você veio como profissional para cá? Pra caramba, era uma das perguntas que eu mais me fazia, se eu tinha nível para estar aqui, se realmente Pô. era isso. Mas é muita gente boa, sabe? Não é excesso de humildade, não é nada, porque realmente é difícil. Aqui quando você ganha uma medalha, puta, você foi sexto lugar, você foi quarto. Cara, é exemplar mesmo, é de você ganhar o dia, ficar feliz porque você bateu a Porque meta. aqui não tem 20 inscritos numa prova, não existe isso. Aqui é difícil. Em compensação, cada um adota de um jeito, mas eu adotei como a vida, Deus me puxando para treinar mais. Então, você tem que melhorar mais isso, você tem que malhar de manhã, fazer um abdominal, fazer uma flexão, você tem que estar correndo, você tem que estar com físico, você tem que quebrar mais a cabeça para o seu cavalo chegar bem, você tem a físico, você tem aquilo. Eu falo sempre que nosso esporte ele tem tudo para dar errado. E aí eu vou eliminando os fatores, sabe? Então eu vou dando check nas coisas. Então acertei o bridão, check. Fisioterapia não deu, a quiropraxia deu, check. E aí você vai montando um sistema. E eu sou bem assim mesmo, de anotar no quadro e tal, anotar em caderninho. Depois que eu paro de errar, eu falo que eu tenho um sistema. Eu já não erro tanto, sabe? A variável começa a ficar muito menor. Então é pensar sempre assim em testar, eliminar fatores para você ter sucesso, porque aqui realmente é difícil. Aqui realmente a disputa é grande, mas estamos aí, tô feliz. E eu acho que você é o primeiro representante do Exército que eu entrevisto. Coisa Então boa. um marco para o Poder Equestre, com certeza. Me conta um pouco, como é que é isso? Porque eu acho que recentemente a gente viu um movimento de grandes cavaleiros representando, né, o nosso país, o que é super importante, né? Então, conta pra gente. Bom, como eu falei, eu venho, né, de uma família militar, meu pai é militar, eu cresci dentro do quartel, estudei no colégio militar, eu fiz o concurso da SpaceX em 2007, então eu já convivo com esse mundo, né? E agora, né, com esse programa novo que o CDE lança, que é do PAR, Programa de Atleta de Alto Rendimento, eu pude ter a chance, né, de conciliar os dois mundos, montar cavalo e vestir essa farda com muito orgulho. Lá atrás, né, a nossa equitação é militar. Tudo começa, né, a equitação da maneira global, ela é militar, né, o cavalo usado para guerra, o adestramento para melhorar o efeito do cavalo na guerra, e aí conciliando, né, com a caça-raposa e tal. Então, os militares estão presentes em quase todos os grandes clubes e na nossa história. E esse programa ele é feito para um programa feito, é um concurso público, né? Agora eu sou literalmente funcionário público. Então você participa de uma seleção de forma objetiva, né? Sai um edital, onde você tem que se enquadrar com o que o edital pede. E ao invés de ser uma prova escrita, você tem que elencar resultados que você já teve. Então você tem que ter participação de campeonatos brasileiros de senior top, você tem que ter participação de campeonatos internacionais, você tem que ter participação de GP, CSW, você tem que ter participações de classificações de 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Então tem todo um excesso de pontos que você vai elencando, e aí quem faz mais pontos está selecionado. Esse ano foi eu e o Rafael Rodrigues, meu companheiro de farda. Já tinha o Ravi, que é o nosso capitão, que eu brinco, e o Paulinho, que agora ontem fez segundo, está no Mundial, está no Egito agora. Então, o sonho agora de uma equipe militar, com um potencial, se Deus quiser, para 2026, ter uma equipe de senior top, essa é a meta, esse é o objetivo que a gente vai trabalhar muito para isso. Nossa equipe está muito unida, muito junta. Coronel Marcelo Fermi, hoje também atleta do hipismo, mas é vice-comandante do CDE. Coronel Rui Couto, né, nosso técnico, então a gente está trabalhando forte para isso aí. Estão bem assessorados, né? Estamos aí pegados para poder trabalhar firme e representar com muito orgulho essa farda e o Exército Brasileiro nessa equipe. É um sonho de equipe. E me conta uma coisa, por que um cavaleiro poderia se interessar em fazer parte da equipe do Exército? Alguém que não tem a bagagem que você tem, por exemplo. É difícil de falar pelos sentimentos dos outros, né? O meu é orgulho da farda. Você tá lá, a história do Exército, a gente poder fazer história de novo, eu falo isso sempre, né? Quanto tempo não se cogitava ter uma equipe de um brasileiro de senior top, então, pelo Exército, né? Então, assim, o meu é a farda, o meu foi essa equipe, foi esse grupo. Eu estou muito motivado nisso. Acho que cada um vai ter um tipo de motivação,
Mas a minha é isso, pra Mas mim, eu acho que tem tudo a ver com o legado do nosso esporte também, né? Com as total. raízes. E acho que qualquer um que já leu sobre o assunto sabe a importância realmente de tudo que a gente aprende, todo lá atrás, toda a teoria que a gente tem. Quem escreveu isso? Perfeito. Tipo, você sabe, é uma coisa bem raiz. E aí você vai citar vários nomes, né? Coronel Reunildo, né? Coronel Uhum, Monzon, sim. puta, vai ter um monte de gente que contribuiu com essa nossa história que vivemos hoje e, por que não, conciliar as duas coisas, né? Pular fardado com essa história inteira Fora e que é bonita a farda, né? é legal, é Pô, legal, a farda é é bonita. lindo. E me conta uma coisa, teste de aptidão física teve? Teve que fazer também. Teve que fazer. Nesse processo, né, você passa na primeira etapa, então a nossa primeira etapa foi, de fato, a gente ter esse currículo objetivo. A segunda etapa é uma série de exames médicos, então você passa por vários exames médicos também, que eu acho que deve ser de costume como funcionário Uhum. público. E aí depois tem o TAF, que é teste de aptidão física, e aí eu comecei a treinar pra caramba para isso, porque você tem que chegar lá e dar conta. Inclusive semana que vem estou indo para um treinamento de campo, onde eu devo ter 3 dias de aula teórica, 3 dias de prática e 3 dias no campo mesmo, solto. Kit de sobrevivência mesmo para treinar, porque a gente é militar. Então Legal. a gente tem que passar por todo o processo, por mais que o nosso objetivo seja esportivo, mas a gente é militar. Eu sou o terceiro sargento do Exército Brasileiro e isso tá no peito. Que demais. Não, eu acho que é muito legal isso. Tô muito contente da gente ter conseguido encaixar isso hoje. E porque na verdade eu tinha falado, já conversei bastante com o Major Estevão Estevão Grossi, Grossi. Ele é bem gente boa também, demais. né? Cavaleiro super competente, tá sempre participando aí das competições. Tá lá no Egito. É, né? Tá lá, tá lá. Eu conversei bastante com ele no indoor, ele tava empolgado, né? Que ele tava estreando um potro, alguma coisa Sim. assim, eu lembro. Mas me conta uma coisa, você enquanto profissional do hipismo, quais são os seus valores de trabalho? Cara, eu falo que o nosso esporte ele tem uma longevidade muito grande, né? E como na vida nossa a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, hoje eu acho que é o emprego do cavalo. Você conseguir hoje empregar o cavalo numa competição ou numa prova ou numa modalidade em que ele se encaixe bem. Eu acho que tudo flui muito melhor, sabe? Tem cavalo que vai ter aptidão para prova de velocidade, tem cavalo que não vai ter, tem cavalo que vai servir melhor para o amador, tem cavalo que vai ser o cavalo de grande prêmio, acredita nele, sonha com ele. E quanto mais você cuidar do cavalo, mais ele vai te dar. Em diversos aspectos, assim, eu penso muito nele como um atleta, sabe? Como eu, sei lá, tô acordando agora tomando whey, a gente tem que pensar em cuidar dos cavalos assim como atleta, sabe? Eu acho que toda a equipe, sabe? E equipe, eu tenho meus grupos aqui, é time e equipe. Toda a equipe tem que fazer tudo fluir, tudo acontecer para eles. Então, eu comecei a entender muito mais, eu acho que isso tudo se resume no emprego do cavalo. Você realmente empregar o cavalo naquilo que ele tem condições e naquilo que é prazeroso para ele fazer. Acho que isso muda o esporte. 80% do nosso esporte é o cavalo. Com certeza. Então, se ele estiver bem, a gente compõe. Eu falo sempre que tem vários bons cavaleiros na beira da cerca sem um cavalo. Né? Tem muito mais gente habilidosa do que eu, por exemplo, nesse concurso agora, que poderia estar saltando, mas é outra máxima também. O cavaleiro, para mim hoje, ele tem que entender que não basta saber botar uma boa distância, sabe? Ele tem que ter bom relacionamento, ele tem que aprender a se comunicar, ele tem que melhorar em alguns aspectos para poder fazer com que esse cavalo chegue. Ele tem que investir o dele também, sabe? Então, assim, isso é super importante. Então, se você tem o cavalo, emprega ele bem. Eu acho que, na verdade, se eu estiver errada, você pode me Lógico. corrigir, que quem movimenta o nosso esporte são os atletas amadores, né? Sim. E eu acho que o papel do profissional nessa relação faz total diferença. Como você vai dar uma aula, como você vai dar uma assessoria para comprar um cavalo, como você vai fazer qualquer coisa. Então eu acho que é muito isso que você falou, porque o seu trabalho como cavaleiro não é só sentar a bunda, sei lá e falar, ó, coloquei a égua ali encaixadinha, olha só, sucesso. Não é. Esse relacionamento que eu estou justamente falando. Eu acho que eu tenho facilidade na minha vida porque eu sempre gostei de dar aula, eu sempre tive muito aluno. Então, esses alunos sempre me abriram portas, sabe? Eles sempre estiveram comigo. Tem um super profissional que eu admiro muito também, que é o Cabral, lá de Brasília. Ele é incrível. E o Cabral,
ele sempre, eu converso sempre quando eu posso, é adorável conversar com ele. E aí ele tem uma ideia de ticket médio dos alunos dele que duram de 8 a 10 anos. Olha quanto tempo, e é quanto tempo aquele aluno não é só proporcionar financeiramente, mas socialmente, sabe? É do network mesmo, de acontecer. Então, eu fiquei com essa informação que ele me deu há muito tempo atrás, e meus alunos têm um ticket médio muito grande comigo, e eles, na verdade, me proporcionaram tudo. Hoje eu tenho um super sócio, que é o Netinho Beide, que é de Fortaleza. Ele é proprietário do Aras Estúdio PB, e foi um cara que apareceu na minha carreira agora, que me deu uma tranquilidade profissional que eu nunca tive, de comprar o cavalo, a gente ganhar uma prova, ele falou assim, não precisa vender, vai saltar. E você poder selecionar cavalos que parecem com você, que tem cada um a sua prateleira, que eu volto a falar, empregar o cavalo no canto certo. Então eu falei, ó, esse aqui vai para velocidade, esse aqui vai saltar mais alto, esse aqui a gente só vai pensar nele em 2026, essa aqui já chega pronta, ó, a gente vai forçar a barra dessa aqui, mas depois a gente vai... Então, ele me deu uma liberdade muito grande para isso, e ele veio para ser meu sócio através da filha, que é a Liz Beide, que veio montar, que eu fui dar aula. Então, assim, o dar aula também me abriu sempre muitas portas, mas, volto a falar, cada vez mais recursos, né? Os cavaleiros têm que entender que tem que ter mais recursos. No que você acha que... Esse seu discurso eu acho super importante, porque eu acho que ninguém nunca falou sobre isso aqui. É uma abordagem, eu acho, sobre a aula de equitação que eu nunca conversei sobre isso com ninguém. Então eu acho muito necessário. O que você daria de dica para quem é instrutor, para quem, enfim, e não tem essa visão ainda, né? Tipo, porque é fácil hoje você falar disso, porque você viveu isso e você, tipo, sentiu na pele a diferença que isso te fez. É se preparar de uma maneira geral, não só do cavalo, né? Eu acho que a comunicação ela é algo muito importante, então a gente conseguir se comunicar, né? Eu falo sempre que o que a gente está fazendo agora é um emissor, uma mensagem e um receptor. E às vezes você está dando aula e a mensagem não chega. Então eu falo assim, vai naquele obstáculo branco, se você não entendeu, vai naquele obstáculo claro, vai naquele obstáculo do lado do azul, vai naquele obstáculo que não é escuro. Eu falei a mesma frase 4 vezes, mas até a mensagem chegar, até o meu aluno chegar. Então, às vezes eu vejo professores que falam uma vez e ele já não entendeu, e ali já é ríspido e tal, e tem uma dificuldade, né? Então, para os instrutores, da maneira geral, assim, investir em comunicação, hoje é tão fácil, né, com a internet também, de procurar mecanismos, né, que você consiga atingir e mandar mensagens. Tem essas mentorias e tudo, mas o que melhorar na comunicação, porque é um entrave. Às vezes está tudo dentro da cabeça do professor, ele quer muito passar e a mensagem não chega, a pessoa não consegue executar, e aí tem uma falta de diálogo também. Se preparar, tá? Se preparar para tudo, as oportunidades passam e às vezes a gente não está preparado. E cada vez mais a gente poder se preparar para poder tá vivendo as oportunidades que a vida vai dando para a gente. A gente não enxerga às vezes, então esteja pronto que ela vai passar. Me conta um pouco da parte técnica agora. Como você gosta de preparar seus alunos? Eu tenho um plano hoje semanal, mas tudo baseado no calendário de ano, né? Então eu já tenho ali todo o meu calendário feito do ano inteiro. Eu tenho as provas que eu quero chegar de forma principais, as que eu vou usar para me preparar ou para fazer testes e as que eu quero chegar para disputar, pensando naquele objetivo principal. Disso aí eu traço uma programação semanal, pensando naquele mês de competições que eu tenho, e dentro dessa programação semanal eu vou utilizando do que eu tenho lá de recurso. Hoje eu estou no Doda Training Center, fiquei em Itatiba, então eu tenho um super exterior, tenho piquetes e tal. Cada cavalo tem uma deficiência, cada cavalo ele é único. Então se eu faço uma ginástica e 28 cavalos meus que estão lá passam a mesma ginástica, tem alguma coisa de errado. Então, dá trabalho de você preparar uma aula para cada pessoa e preparar uma aula para cada cavalo. Eu tento sempre otimizar muito, sabe? De ser específico naquele cavalo. Tem uma pergunta que eu me faço ela sempre, escutei de um cavaleiro, Matheus Ferreira Gomes Corrêa, que está em Chuchu, que está na Europa, na Holanda. O que você faz do seu trabalho de plano que você leva para a sua pista? Tem gente que passa a trabalhar coisas que acaba não utilizando. Então,
entender mais do cavalo, entender mais na parte técnica e ser mais específico. É difícil generalizar, né? Tem cavalo que precisa fazer percurso, tem cavalo que precisa fazer ginástica, tem cavalo que eu passo 15 dias sem saltar e não me incomoda, eu vou na parte aeróbica, fortalecimento de costas, enfim. Cada um é um. Eu acho que a grande dica ali é você entender, se atualizar, estudar, né? Para que você consiga direcionar ali tudo que você já aprendeu. E você acha que tem algumas grandes pedras que todo cavaleiro e todo cavalo tem que saber? Nosso esporte se atualiza muito, né? O tempo inteiro, é muito dinâmico e tudo. Então, volto a falar das limitações de cada um, né? A gente tem um grande obstáculo hoje, cada vez vai apertando mais, que é o tempo das provas. Então, tem gente que acaba fugindo um pouco disso no próprio dia a dia. Então, hoje é algo que eu sempre me preocupei e me preocupo muito hoje em dia, que é você realmente estar com um bom traçado, um traçado rápido e um traçado inteligente para que isso não prejudique a parte técnica, para que eu não chegue numa abordagem tão ruim do obstáculo, mas que eu esteja galopando dentro do tempo e com um equilíbrio, que para mim é a palavra-chave do nosso esporte, equilíbrio. Mas assim, tipo eu, vou te dar um exemplo pessoal, tipo Boa. eu sempre dou exemplos pessoais. Eu sou a pessoa que eu quero fazer a prova inteira no galopinho 3 pés, mas também a gata acabou de subir para 1 metro, depois de sei lá quanto tempo, juro, olha só que loucura. Minha última prova foi de 60, porque eu tava cagada Aí, de medo. Aí não, meu instrutor falou assim, não, a gente vai subir para 1 metro, Nicole. Eu falei, ok, a gente vai subir para 1 metro. Ele falou, você já sabe. Eu falei, ok, eu já sei. Foi um momento de insanidade. Aí eu subi e deu tudo certo. Aí, ó, Mas bora. eu quero fazer tudo no galope 3 pés. Eu quero fazer as coisas com calma. Porque, por exemplo, quando eu tô fazendo uma pista, se a minha curva não foi exatamente o que eu planejei, pra mim isso afeta muito aqui. Sim. Como você lidaria com essa situação? E qual conselho pra mim que você daria pra eu pegar mais o ritmo do galope de prova, por exemplo? Eu acho perfeita a sua colocação e eu adoro gente que é justo, tá? Mas que tem que ser justo. Eu gosto de analisar meu aluno em cada período que ele está. Então, eu jamais teria um perfeccionismo ou um preciosismo num percurso de alguém que pulava 60 e subiu rapidamente. Não, mas peraí, depois pra eu 1 te metro. conto a história. O negócio é o seguinte, eu monto faz 15 anos. Não, ok. Sim, só que o negócio é a cabeça, cara. São eu não queria momentos. pular mais alto, eu não queria me estressar. Mas eu acho que são momentos. Por mais que você tenha muito tempo montada, você vive esse momento agora. Sim. Tecnicamente, o cavalo pode ser outro. Então você vê grandes cavaleiros que estão sem cavalos e pulam mais baixo. Que você consiga se poldar naquilo que realmente você tem recurso. E se aquilo te incomodou da curva, por exemplo, que você deu, eu voltaria para casa e treinaria muito aquela curva. Porque aquilo vai fazer diferença para você. E aí você vai voltar para casa com outra dificuldade da próxima prova. Já não vai ser mais a curva. Vai ser a posição do pé no estribo. E a ponta do pé abriu, então o joelho vai abrir também. E aí você não está cedendo tanto o braço. Que bom, né, que vocês... Tá errando outra coisa já. Vocês estão errando outra Evolui coisa. o erro. Só que aí eu volto a falar o que eu falei no começo do podcast. É um check. Então você deu check na curva, você deu check na ponta do pé, você deu check. E aquilo, Sim. daqui a pouco você vai parar de errar tanto. E aí começa a ficar o ajuste fino. Aí quando é o ajuste fino, aí é muito legal. Aí nosso esporte é muito interessante, porque você criou muito recurso, sabe? E você acompanhar essa evolução no aluno, aí não tem prazer maior no mundo, sabe? Você treinar aquela curva da direita, treinar no cronômetro assim, e aí seu aluno vai pro desempate e aí tem uma curva para a direita que dá para disputar a prova. Cara, quando seu aluno entra, que faz a curva, que disputa a prova, ele pode ser segundo, terceiro, quarto ou ganhar, mas que ele deu tudo, sabe, que a gente tinha treinado, ele deu todo o recurso que a gente tinha criado no treino, e aí no treino se cria recurso e na prova você gasta, não tem prazer maior, é muito legal, a gente treinou isso, a gente se empenhou para isso, a gente queria aquilo, a gente fez. Sucesso é fazer aquilo que você falou que ia fazer. Então, Sim, na próxima curva, não erra mais, vai para casa e treina. O ruim é que a gente acaba treinando coisas. O que você treina que você leva pro seu percurso? Pô, tô aqui conversando com o cara, já percebi, não, eu já percebi uma coisa, você tem a cabeça diferente. Você é um cara que tem um parafuso aí, não sei se é a menos, não sei se é a mais, eu não sei. Como é que você lida com competição?
porque você tá me falando, tipo, das coisas tão objetivamente, de tanto processo. Teve algum momento na sua vida que você se sentiu, sei lá, um pouco inseguro com prova ou alguma coisa assim? Nervosismo, toda prova eu tenho. 3 horas da tarde hoje eu vou ficar nervoso também, no dia do Grande Prêmio principalmente, uma atmosfera, Uhum. o Grande Prêmio tem uma atmosfera muito legal, assim, o clássico, a Copa Ouro, sabe essas provas assim. Então, eu tento anular isso com a preparação, sabe? Eu até brinquei com essa frase hoje também, eu falei assim, bom, minha égua tá pronta, quem estudou, estudou. Na época de escola, né, a gente ia para uma prova sem estudar, é horroroso, né? A gente não conseguia fazer nada, putz, ficava nervoso. Uhum. Eu treinei, eu sei o recurso que eu tenho, eu sei o tanto que eu posso fazer, eu sei o que cada cavalo pode me exigir. A preparação, ela dá muita calma pra gente, sabe? E E eu acho que a preparação física também, cara. total, total. E aí volta para aqueles fatores, né? Se preparar fisicamente, se preparar mentalmente. Hoje tem o Zais, que a gente conversa pra caramba, o Zais é um super amigo, a gente fala sobre cavalos, sabe? Fala sobre calma. Você tem que preencher todas as lacunas, sabe? Então, para mim a preparação é super. Eu sei o tão bem que eu treinei esse final de semana, sabe? Então tá tudo certo. E a experiência? Acaba que isso aqui é por tempo de voo, né? Então você vai realmente passando bastante tempo, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais à vontade, que é aquilo que eu falei também. Quando eu vim para cá eu fiquei assim, caramba, será que eu tenho nível e tal? Aí você olha, aí você corrige, mas só me motivou para ir para frente. Então eu me sinto preparado e tento passar essa energia para meus alunos também. Cara, mas eu acho que é muito louco isso, né? Porque já pensou se você fosse consumido pelo nervosismo em toda a prova que você entra? Porque você tá muito em prova. Imagina como Sim, ia ficar teu treino em casa depois. Ia ser sim. uma bagunça. Essa Você, autoafirmação, não né? tô usando você como exemplo, Sim, mas tipo sim, de sim, maneira sim, geral, né? sim. Ansioso sempre, assim, você vai ficar com aquele nervosinho, com aquela estreia, aquele cavalo que talvez não tenha treinado tão bem, sabe? Você fica, putz, será que ele vai estar bem? Será que não vai estar e tal? Mas é uma autoconfiança mesmo, assim, no processo, no que você faz e cada vez aumentar isso, sabe? Cada vez você se sente mais preparado para compor com o seu cavalo. Eu tenho que ajudar ele às vezes, ele vai estar comigo. Cada vez mais você tem sintonia, é literalmente isso, sabe? Então, é isso. Acho que nervoso, não, ansioso. Eu acho que vocês profissionais também, vocês têm uma vantagem, que eu acho que vocês têm, lógico, muita bagagem, muita experiência, e a oportunidade de montar Vários diversos cavalos. cavalos, que às vezes a gente, amador, aluno, não vai ter, né? Mas eu acho que o jeito que vocês passam conhecimento pra gente dessa bagagem que você ganha faz total diferença, né? Total. Eu tenho que chegar pro meu aluno ali no reconhecimento, no dia a dia, passar energia boa, sabe? Quando eu vou dar aula, eu tenho uma coisa também assim muito minha de uma meta por dia. Eu adoro ter um treino que eu começo aquecendo ele de uma forma que no meio eu vá para tal canto e que eu termine utilizando o que eu fiz durante o começo do treino e eu estabeleça uma meta. Hoje é corrigir sua mão, gesto de salto, ok. Então eu vou fazer uma ginástica onde não vai ter erro de chegada e a gente vai repetir aquele gesto de braço ali, de acompanhar o cavalo, ceder na hora certa, várias vezes, até ficar bom, né? Então, eu tento passar essa energia para o meu aluno na prova, de autoconfiança, de ir para cima, de, literalmente essa frase é minha, vamos para cima, vamos para... Porque você tem que estar lá com ele, porque eu acho que os cavaleiros amadores, jovens cavaleiros, é o que eles mais precisam, na verdade. Porque a parte técnica está lá e quem estudou, estudou. Eu não vou resolver nada no paddock, nada. No paddock é ousadia e alegria. Vamos para cima, estamos aqui, vamos ganhar a prova, vamos disputar, vamos dar o nosso melhor. Nosso melhor pode ser sexto, pode ser um quarto, pode ser um primeiro, tá? Porque você não sabe como é que as outras pessoas Pode se ser uma prepararam. pista zerada, você não sabe o que aconteceu na última prova. Exatamente. Então, assim, você tentar incentivar e colocar. E volta a falar, cada cavalo com o seu emprego, sabe? Você empregar o cavalo, botar ele na prateleira certa. Foi o Marins que falou isso numa live na época da pandemia. Cada cavalo tem uma prateleira. Então, também não adianta você ter um cavalo que não é o cavalo de correr e botar para correr. Você entender isso também, isso tem que estar muito combinado, tem que ser um negócio muito, muito amarrado. Você, aluno, proprietário, enfim. Tem que estar tudo certo. Você falou bastante da gente, amadores, que eu gostei bastante. Eu gosto quando eu tenho bastante dicas pra gente.
Mas eu queria saber, como é que você trabalha sobre o seu aperfeiçoamento? Principalmente agora, você falou também que com o pessoal do Exército vocês formaram um super time, que agora vocês trocam aulas, você dá aula online e tudo mais. Eu acho que isso também contribui para o seu aprendizado, né, de maneira geral. Sim. Nos últimos anos ali eu tive um período que eu fiquei com o Stefan na Chevaux e foi uma época que eu pude de observar, de estar perto, de poder ter aula com ele, foi uma época que eu aprendi muito. Tenho super amigos como o Fernando Costa, o Bigorna, que eu treino e mando vídeo para ele, ele me auxilia. Hoje eu estou lá com o Doda, na época do Doda, então eu vou fazer um treino, eu peço. Eu acho que o nosso esporte, ele é de muita longevidade e você tem que buscar se aperfeiçoar o tempo inteiro. Eu queria ter um treinador fixo, assim, eu não tenho ninguém fixo, mas você tem que buscar conhecimento com o que você já tem e trocar ideia, perguntar mesmo, assim, sabe? É muito legal aprender, é muito legal mudar. Por mais que às vezes venha uma dica que você não concorde, faz. Porque se você se permitiu perguntar, testa, se permita. Sim. E ali você começa a traçar, né, a sua espinha dorsal de parte técnica e aí você vai conseguindo compor. Clínica para mim são muito boas, assim, o Just Campus veio lá no Dora para dar uma clínica ano passado, são exercícios que eu estou usando até hoje e pensando um pouco como ele falou. Enfim, eu acho que você tem que adicionar, tem que buscar, ainda mais hoje, volto a falar, com isso aqui é a coisa mais prática que a gente tem hoje, então vai. Eu não tenho mais TV, para mim é Clip My Horse. É isso aí. E Pod Netflix. Equestre. Aí, ó, Pod Equestre. Você tem que se atualizar, você tem que ver o tempo inteiro. Isso é legal. Posso fazer uma pergunta difícil pra gente fechar? Pode. Se você pudesse mudar uma coisa no hipismo, o que você gostaria de mudar? Pra melhor, lógico, né? Tem que ter tempo para responder. Não, tudo bem. Se precisar, eu corto. Se eu pudesse eu mudar... corto o pensamento do... A câmera não tá vendo, mas tem uma galera E batendo aí, meu palma querido? lá. Essa daí é a Ava? Não, essa aí é a Genética. Você tá sabendo do meu acordo com o Thiago sobre a Ava já? Ela vai ser minha égua de 1 metro. Não, pode ficar à Fiz vontade. o quê? Ó, que chique! Fica à vontade. Pode isso. Tem gente famosa aqui hoje. E aí, tudo bom? Ele Tomei. perfume e tudo. Não sou... Pô, ainda eu não peguei sou da ele vizinho depois não de lá não, velho. voltar. Da vizinho seu lá que tá fogo, hein, velho. Vamos lá, se eu pudesse mudar alguma coisa no hipismo, o que eu mudaria? Cara, eu acho que as regras hoje são bem feitas. Toda a atenção que a gente tem são para os animais e isso é perfeito, né? Eu gosto das provas, eu gosto do modelo. Você pode criticar uma coisa ou outra, sei lá, o modelo da Olimpíada hoje eu não acho ali tão atrativo, mas talvez eu esteja sendo muito conservador e não estou deixando uma ideia nova surgir. Eu gosto dos campeonatos brasileiros, eu gosto dos campeonatos sul-americanos, sei lá, eu sou meio apaixonado pelo meu esporte. Eu acho que agora sim, de cara, eu não mudaria nada. Eu sou meio que... Tem coisas, mas por que não se permitir e ver para onde é que vai dar, sabe? Não tem nada de grotesco que me incomoda. Até porque melhorou muito nos últimos anos, Pois né? sabe, assim, eu não tenho que reclamar. Eu acho que até meio militar também, mas a regra tá aí para ser cumprida, quem obedece nunca erra. E, poxa, vamos testar. Eu acho que você pegou num ponto importante. Importante que a gente siga as regras. Lógico, eu acho que lógico. isso é uma coisa fundamental no nosso esporte, eu acho. É esporte. Estudem, saibam quais são as regras para vocês saberem. Esporte e convívio social, né? Na verdade, as regras existem para que a gente viva em harmonia em sociedade. Então, tá aí. Nossa sociedade hípica aqui completa, ela tem essas regras para seguir. Vamos nessa. E me conta a mensagem final que você daria para os cavaleiros por aí, os amadores que querem melhorar a equitação. Ai, gente, daqui a pouco eu vou precisar começar a dar mensagem para os profissionais também. Vai ficar... Se empenhem, sabe? Cada vez mais que eu tenho me empenhado mais, tem tido resultado. Então, não o que cai do céu é chuva. Acorda cedo, treina, entenda seu cavalo, busque melhorar. Eu acho que essa é
é a maior virtude que a gente pode ter no esporte, sabe? Estejam perto dos seus cavalos, foi uma coisa que melhorou muito também de eu conviver mais com eles, né? Literalmente hoje eu moro em cima das cocheiras, então eu tô à noite vendo quem comeu, quem não comeu e tal. Enfim, eu acho que é isso, perseverar, treinar, ter disciplina, sair um pouco da caixinha ali, que se você tem coisa para melhorar, busquem, vá atrás, tentem fazer sempre. Muita fé em Deus, em tudo, sabe? Uma gratidão enorme que eu tenho no meu peito, assim, por tudo acontece. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida e é isso. E quem quer acompanhar você, olha, gente, é um personagem incrível pra vocês seguirem no Instagram, esse cara. Toda vez que ele ganha uma prova, que ele classifica, é um cara que ele comemora como se ele fosse amador, porque eu acho que são poucos os profissionais que comemoram do jeito que você comemora. Eu adoro. E é muito legal isso, cara, porque eu acho que vencer é legal. É muito legal. A gente que treina, que vive isso aqui, de fato mesmo, que se empenha toda a medalha e pelo cavalo muitas vezes, sabe? Porra, tem um ego que eu falo sempre, que é o Indy hoje, que é o que eu domei. Acho que quando ela ganha a medalha, parece com uma filha, pô. Pra mim é um negócio, é único, entendeu? Então, e ela é uma super ego, vamos saltar aqui esse final de semana. É muito empenho, então eu fico muito feliz. E o retorno por tudo, sabe? Eu volto a falar, minha equipe, meus tratadores, veterinário, fisioterapeuta, ferrador, eu não quero esquecer de ninguém, toda a equipe. É um empenho. Gente, vim para um concurso. Vocês não fazem ideia, assim, né? Quem não é tão do meio de Sim. levar toda essa parte de equipamento, chegar aqui, trazer cavalo, montar quarticela. Não, e eu acho que quem ouve isso e acha que a gente vem na prova, tá lá na folga. Gente, É muito vocês trabalho, nunca passaram numa cocheira de embarcar concurso. cavalo de madrugada, sabe? Se preocupar. Garantir que tá todo mundo com o protetorzinho. É muito trabalho. Então a tudo medalha, mais. na verdade, ela simboliza isso tudo. Sabe, gente, deu certo. A batalha mesmo. A batalha, e você trazer isso para a equipe, você mostrar e você retribuir. Então, assim, eu comemoro bastante. Quero continuar comemorando, porque senão que eu estou classificando. Se Deus quiser, vai ganhar o grande prêmio esse final de semana. Se Deus quiser. Então é isso aí. Se Deus quiser. Deixa aí seu Instagram pra gente. Meu Instagram é Jorge Luiz Passamani, tudo junto. Só tem eu mesmo. JLP Hipismo também tem? JLP Hipismo também, que é a nossa hípica lá de Fortaleza, e aqui em São Paulo. Estamos com 2 empresas agora. Tá dando tudo certo. Muito sucesso pra vocês. E se eu não mandar um beijo pra minha esposa, pros meus filhos, manda ela um briga. beijo. Então, Rebeca Passamani, Julinha e Jorginho, um beijo grande. Quinta-feira eles estão aqui comigo e vamos nessa. Quinta-feira vulgo amanhã. Quinta-feira eu tô... É muito trabalho na minha cabeça, mas amanhã eles estão aqui comigo. É minha base, é meu tudo. É por eles que eu acordo cedo todo dia, para poder ter uma vontade a mais de trabalhar e me empenhar. Então, eles são tudo para mim. Obrigada, Jorginho, por conversar com a gente hoje. Muito obrigado, Nive. Tamo junto, um beijo. Galera, fiquem com Deus, um abraço.